Olá, meu amigo e minha amiga. Sejam bem-vindos ao nosso Portal do José, hoje trazendo cenas muito interessantes e, ao mesmo tempo, fundamentais, porque elas nos ajudam a esclarecer uma série de situações da nossa realidade e nos ajudam também a desmascarar uma série de criaturas que fizeram e ainda fazem parte de um Morcrim que antes esteve à frente do governo brasileiro e agora continua atuando aqui nas redes sociais, tentando minar as nossas instituições, desacreditar o nosso país exteriormente e, sobretudo, intoxicando uma parcela considerável da sociedade brasileira para, no final de tudo, tentarem escapar da cadeia junto com seu líder, o inelegível. Só que eles não conseguirão, porque eles terão às suas frentes muitas pessoas como nós, jogando luzes sobre esses vampiros. Vou conversar com vocês também sobre os assuntos muito importantes e emblemáticos desse dia 13 de fevereiro. Antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal, ainda não é inscrito, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, nunca se esqueça de dar o seu precioso joinha, o seu comentário e, se puder, venha também para o nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Gente, começando aqui com o assunto que nós estamos acompanhando nesse dia emblemático. Júri popular da morte de tesoureiro do PT, réu diz que não foi a festa da vítima nem para brigar nem para matar. Gente, os covardes, dificilmente eles chegam e assumem, né, a sua covardia. A criatura aqui que causou essa desgraça numa família toda, aliás, em várias famílias, ele devia, pelo menos, se ele tivesse um pingo de dignidade, ser honesto no seu depoimento, no que motivou o crime, o que estava acontecendo na vida dele, quais foram os vírus ideológicos que o contaminaram para que ele tivesse esse comportamento odiento que acarretou a morte de uma pessoa. Ele não vai conseguir escapar. Eu tenho até uma curiosidade que a gente não vai conseguir esclarecer, porque antigamente você tinha os votos dos jurados que eram contabilizados e eram mostrados para a sociedade. Você tinha um veredito ali, podia ser 4-3, 5-2, 6-1 ou 7-0. Eu tenho a impressão que o julgamento determinaria uma condenação por 7-0 se os votos fossem abertos. Mas nós só saberemos do veredito ao final. E saberemos também do volume da pena, as qualificadoras de tudo que aconteceu ali no desenlace, né, desse julgamento. Nós não temos a imprensa documentando ali, transmitindo, não pode ter registros assim, mas os repórteres estão lá, estão transmitindo para a sociedade o que está acontecendo. Ele alegou anteriormente que tinha tido uma amnésia, que não estava se lembrando de nada, mas resolveu responder as perguntas da sua defesa, uma jogadinha ensaiada, e também do corpo de jurados. Só que o corpo de jurados cada jurado pergunta porque está com uma desconfiança, tem um ponto que está querendo esclarecer. Se o cara não responde, é quase uma confissão de culpa, numa situação absolutamente indefensável, porque todo mundo viu a dinâmica do crime, do que aconteceu. E a motivação, que devia ser mais exposta para a sociedade, como grande exemplo do que aconteceu aqui no nosso país, para que isso nunca mais se repita. E as consequências para essas pessoas. Bom, em dado momento, quando ele foi perguntado lá sobre a motivação do crime, a dinâmica do dia, vejam só a situação. Guaranho negou ter falado "aqui é Bolsonaro" no local, mas confirmou ter dito "Bolsonaro mito". Que diferença, hein? Disse também que, após ter feito essa afirmação, Marcelo avançou contra ele. Claro, Marcelo está morto, não vai poder se defender, mas tinham muitas testemunhas ali, a situação para ele. Gente, é impossível que essa criatura escape desse júri, né? O veredito deve sair hoje, exceto se acontecer uma situação extemporânea. Se o advogado arruma uma presepada, ele sai do júri, porque o júri não poderia prosseguir se ele usar esse artimanha, e esse advogado aí, não sei não. Vamos acompanhar para ver se até o final do dia tenhamos aí o veredito. Terão os debates ali, mas as fases principais já foram concluídas. Bom, no final do dia a gente deve saber o que aconteceu. Vamos agora aos outros assuntos, torcendo aqui, né, para que a justiça seja feita. Relator de liberdade de expressão da OEA é pressionado no Brasil e pede serenidade. Gente, esse representante, o relator da OEA, ele está sofrendo um assédio dos bolsonaristas, ele está lendo jornais o que as pessoas estão falando, ele está vendo o que as pessoas estão publicando, e mais do que isso, ele sabe aonde essas pessoas estão conectadas.
Ele sabe que a América Latina passou por ditaduras sangrentas. Ele sabe que no Brasil teve uma ditadura, que a Argentina teve ditadura, o Uruguai teve ditadura, Chile, enfim. Os países todos padeceram por isso. É uma pessoa que maneja os direitos humanos na sua raiz. E ele sabe quem defende direitos humanos e quem é farsante, quem é vigarista, quem está tentando explorar. Agora, no Brasil ele deve estar surpreso, porque é um caso atípico de gente que sempre defendeu o ataque a direitos humanos, agora arvorando direitos humanos, que os direitos humanos deles estão sendo feridos. Será que vai dar para acreditar? Disse ele na entrevista aqui para a Folha: eu estou aqui a convite do Estado do Brasil, e isso, aos olhos da comunidade internacional, mostra uma abertura à observação internacional que encontramos de ampla força democrática e de enorme contribuição ao diálogo regional. Gente, esse relatório, eu não posso acreditar que ele será um relatório negativo à nossa democracia. Ele vai fazer ali algumas pontuações, algumas ponderações, mas analisando quem são os personagens, ele vai conseguir estabelecer um meio termo ali e entender quem de fato defende direitos humanos e quem ataca direitos humanos, quem está usando de uma forma sórdida o Instituto Sagrado dos Direitos Humanos para tentar proteger justamente os agressores aos direitos humanos. Ele, nesse encontro que ele teve com o senador Magno Malta, ele deve ter ficado muito confuso, né? Porque o discurso do senhor Magno Malta estava meio embaçado, né? Para dizer o mínimo. Vamos ver o que aconteceu aqui, vamos lá. Ninguém pode quebrar sigilo de telefone dele, ele é protegido pelas autoridades, ele tem advogados muito fortes, muito famosos dessa tal... Ele está falando do Adélio Bispo. Veja a sequência aqui, né? A lógica da cabeça do Magno Malta. Grupo como é que é o nome das prerrogativas, e esse Adélio Bispo que esfaqueou Jair Bolsonaro, que até hoje, esse que não é um lobo solitário. Vejam que nós estamos vivendo. O presidente da Suprema Corte, chamado ministro... Já passou para o ministro da Suprema Corte. Barroso. O Alexandre de Moraes... Passou para Alexandre de Moraes. É relator de um inquérito que começou com esse rapaz aqui. O rapaz ali é o Dias Toffoli, já entrou o Dias Toffoli. E esse inquérito começou com base no regimento interno do Supremo Tribunal Federal, que é para tratar de questões internas e não de questões externas. Olha só a inversão disso. E aí virou um estômago de elefante, onde eles jogam tudo ali dentro. O ordenamento jurídico do Brasil, nós estamos vivendo na época da internet, nós estamos vivendo na época... O estômago de elefante, a internet... A cibernética. O nosso ordenamento jurídico... A cibernética, o ordenamento jurídico... O jurídico está nas nuvens. Essa Constituição que você recebeu, deixa eu dar um beijo nela, porque é uma afinada. Tchau, tá morta. Ninguém a respeita. Beijou a defunta. Beijou a defunta e o relator ali da OEA deve ter falado, o negócio está complicado, né? Fazer aqui um corte, a gente vai voltar aqui a essa comissão. Por quê? Elon Musk diz que o Deep State dos Estados Unidos financiou a eleição de Lula contra Bolsonaro. Sem evidências em tom conspiracionista, a declaração de bilionário e assessor do governo Trump foi feita em rede social X, em resposta a senador republicano que se reuniu com Eduardo Bolsonaro. E o Dudu Bananinha fez uma publicação no seu Instagram. Vou pegar aqui só o finalzinho da publicação do áudio dele aqui. Vamos ver que a gente vai comentar em cima. Ele está achando que nós vamos ter uma intervenção aqui no nosso país, né? A conferir. A gente já viu que eles tiveram muita parceria com o TSE, e isso tudo foi feito não para combater a desinformação, como eles supostamente alegavam, mas sim para reverter a ordem política brasileira, favorecendo na eleição o retorno de uma pessoa condenada por corrupção e lavagem de capitais, como Lula da Silva. Então, estejam atentos, saibam que aqui nós temos contato com pessoas muito influentes, com muito poder, sérias, honestas e que querem salvar também a América Latina das garras do comunismo. Deus nos proteja nessa missão. Salvar o nosso país das garras do comunismo. O Dudu Bananinha, ele devia montar um layout que é o seguinte, vamos até dar essa sugestão para ele. Ele usar essa camiseta do Ustra Vive, com bonezinho, vamos fazer a América grande novamente. Aliás, todo mundo que está conversando aí com o emissário da OEA, que fala de direitos humanos, deveria estar vestido a caráter. Todo mundo com a camisa do Ustra Vive. Essa senhora aqui com a metralhadora, uma camisa aqui com a mão do Lula, né? Porque não tem como dizer que não é. Toda cravejada de tiros, com essa tiarinha dela muito sinistrinha. O senhor Nicolas Ferreira e seu vereadorzinho também que ele elegeu, também com metralhadora. Todo mundo aí defensor de direitos humanos. Olha esse aqui, ó. O Jordi, deputado Jordi, com Bolsonaro ao fundo e com o brilhante Ustra no peito. Todos os defensores de direitos humanos, parecem até aqueles que foram julgados no Tribunal de Nuremberg. Tudo santinho, foram enforcados injustamente.
provavelmente eles devem pensar, ou deviam pensar, como essa gente aqui do bolsonarismo, né? Então, vocês acham que uma pessoa que maneja direitos humanos e sabe onde é que essas pessoas estiveram, estão, que ele dará crédito para que essas criaturas falam, que nosso país está com a democracia, que é ditadura, etc, etc? A deputada Jandira Fegali falou algumas coisas para ele também. Tenho aqui um registro que vou compartilhar com vocês. Vamos lá. Conseguimos aqui derrubar algumas leis da ditadura militar, como a Lei de Segurança Nacional, que foi alterada, né? E nós temos uma legislação eleitoral que é muito precisa, muito clara em relação ao tipo de votação que nós fazemos no Brasil e que tem sido reconhecida no mundo todo como uma eleição lícita, transparente, íntegra e auditável, né? Eu queria registrar aqui que eu sou médica e queria começar pela pandemia, porque o senhor é especializado em direitos humanos e sabe que não há direito absoluto para nada, tudo tem regra. Não há direito absoluto, né? Tudo tem regra, regra para o trânsito, regra para as relações pessoais, regra para o casamento, regra para tudo tem regra. E a liberdade de expressão também não é um direito absoluto. Eu não posso usar a tribuna da Câmara, por exemplo, para fazer uma fala racista, porque isso no Brasil é crime. Eu não posso fazer uma fala misógina ou LGBTfóbica, porque isso é crime no Brasil. Eu não posso erguer a bandeira do nazismo, isso é crime no Brasil. Então, eu não posso violar a Constituição brasileira, principalmente para cometer crimes. Esse direito não é liberdade de expressão. E na pandemia, por isso eu comecei por ela, nós perdemos aqui 700 mil brasileiros. E todos os especialistas, todos os cientistas, todos que lidam com o direito sanitário e com a vida sanitária brasileira sabem que nós poderíamos ter evitado 500 mil mortes. E por que isso aconteceu? Porque a extrema-direita no governo brasileiro negou a ciência e divulgou falsas informações sobre como enfrentar a pandemia. Não uso de máscara, não isolamento social, falou contra a vacina. Então, gente, a deputada Jandira Fegali já colocou geograficamente onde estão essas criaturas da extrema-direita aqui. E tem mais, ela lembrou que foram feitas 3 representações à Comissão Interamericana de Direitos Humanos ao tempo da pandemia e que eles não vieram aqui, que ela está achando oportuna eles estarem vindo agora, porque vão escutar tudo de uma vez só, né? Aliás, senhor Gonê, o senhor também deveria conversar com o pessoal da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, porque os 700 mil mortos até agora estão mortos e a Procuradoria-Geral da República não viu nada. Está tudo como se nada tivesse acontecido no Brasil. O deputado pastor Henrique Vieira pontuou também de forma muito contundente. Tentativa de golpe. O próprio discurso deliberado, intencional e público desse grupo político é, por exemplo, de defesa da ditadura militar que aconteceu aqui de 1964 a 1985. Ou seja, é um grupo político que abertamente diz que este regime, em que há um consenso de que foi arbitrário, ilegal, torturou, matou, desapareceu com pessoas, censurou. Esse regime, imagina que não houvesse investigação nenhuma. Este grupo político exalta este regime. Diz que este é um modelo democrático, que aconteceu no Brasil de 64 a 85. O maior líder da extrema-direita no Brasil, abre aspas para ele, disse publicamente: o erro da ditadura foi ter torturado e não matado. Então, esse é o grupo político que hoje diz que o Brasil estaria, em tese, num momento de fragilidade democrática. Então, gente, as falas foram muito contundentes e muito esclarecedoras. Nós aqui estamos fazendo a nossa parte também. Eu acabei de receber um e-mail lá da comissão, porque eu fiz um pedido de audiência ali com eles também, dizer, olha, Gago, a gente não tem mais condição de falar com mais ninguém, enfim. Mas estamos mandando e-mails. Eu mandei um e-mail para lá, vou colocar na descrição do nosso primeiro comentário aqui, para que você também faça a cobrança, se você quiser mandar o seu e-mail lá para essa comissão. O endereço está nessa linha em azul, mas vai estar no nosso primeiro comentário também e na descrição do nosso vídeo. Para que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos faça a cobrança à Procuradoria-Geral da República, cobrando o exercício, a efetivação de direitos humanos das pessoas que perderam os seus parentes, seus amigos, suas pessoas queridas ao período da pandemia, por causa desse criminoso, dessa Orcrim que esteve à frente do nosso país e que fez de tudo para aumentar esses números. Então, nós não vamos deixar essa coisa morrer assim tão facilmente, não. Eles que aguardem, porque a fila vai andar e Bolsonaro vai para a cadeia, e aí sim nós teremos uma pacificação social, enfim, aqui no nosso país, depois de uma grande festa.
Eu fico por aqui, gente, mais tarde a gente volta, que tem muita coisa acontecendo. Vamos ver se esse tribunal dá o veredito logo hoje desse assassino, né? Um grande abraço, tchau!